Vamos agora introduzir o conceito de circuitos elétricos e introduzir duas leis importantes, as leis de Kirchhoff, lei da tensão ou das tensões e lei da corrente ou lei das correntes. O que é, antes de mais nada, um circuito elétrico? Ora, o conceito é bastante simples. Um circuito é, grosso modo, um caminho fechado, mediante o qual os elétrons têm condições de se colocarem em movimento através deles. Mas, na realidade, esse caminho tem que ser entendido como sendo uma disposição de dispositivos ou de elementos do circuito, de forma que nós dispomos elementos, vamos daqui a pouco falar em alguns deles, resistores, capacitores, geradores de tensão e assim por diante, de forma que nós dispomos esses elementos e eles são interligados de tal forma a constituir aqui um caminho de tal forma que o elétron ou os elétrons possam percorrer este caminho. É um caminho fechado. Se não for assim, né, nós ainda podemos ter um circuito que, em princípio, num determinado momento, não é percorrido por uma corrente, mas para que tenhamos uma corrente percorrendo o circuito, ele deve ser um caminho fechado. Esse caminho, muitas vezes, pode sofrer uma bifurcação. Podemos colocar mais elementos aqui, mais elementos ali, não importa. O fato é que circuito elétrico é um conjunto de dispositivos ou de elementos do circuito de tal forma dispostos a constituírem um caminho fechado. E nesse caminho se deslocam os elétrons. Ou seja, temos uma corrente elétrica ou correntes elétricas percorrendo os elementos do circuito. Esses elementos do circuito, eles têm funções distintas, muitas vezes. Alguns elementos fornecem energia, outros elementos armazenam energia, outros elementos dissipam energia, de forma que eles têm funções diferentes no circuito elétrico. Vamos falar, então, desses elementos, né, de um circuito elétrico. De qualquer forma, a questão importante diz respeito à taxa com que a energia é dissipada num elemento ou a taxa com que a energia é bombeada para o sistema, a taxa de energia que é fornecida para o sistema. De forma que esses conceitos acabam sendo conceitos centrais na teoria dos circuitos elétricos. Quando nós utilizamos a chave de ignição do carro, nós fechamos um circuito. É um circuito de ignição de um carro. E como vemos aqui, este circuito é composto por vários elementos. É daquilo que a gente estava falando. Temos aqui, por exemplo, 2 resistores, uma fonte, uma bateria, um receptor, que é o motor, 2 elementos que armazenam energia, um capacitor e um indutor. Assim é. Esse é um exemplo de um circuito elétrico. Claro que temos circuitos bem mais simples. Pense numa lâmpada e agora uma pilha. Veja, é um circuito com 2 elementos apenas. E nós temos por hábito não colocar
estes elementos, como temos aqui à esquerda, nós representamos esses elementos dessa forma. Por exemplo, a lâmpada ela é substituída por um resistor e temos ali, portanto, R para representar o resistor. Substituímos a lâmpada pelo resistor, porque esse é o papel, na verdade, do resistor. Aqui nós estamos representando uma fonte, de forma que também, muitas vezes, indicamos a corrente e o sentido da corrente. Vamos voltar a falar sobre essa questão do sentido da corrente. Ora, os elementos com os quais nós trabalhamos mais são fontes de tensão ou geradores de tensão, geradores de corrente, e utilizamos esse símbolo aqui para gerador de tensão, este aqui para gerador de corrente, indutor, adotamos esse símbolo, se bem que vamos entender melhor os indutores quando abordarmos as leis da indução. Geradores de tensão, usualmente indicamos assim, um capacitor e um resistor. Esses são os elementos mais comuns, né? Cada elemento tem dois terminais. Um terminal A e um terminal que nós representamos com a letra B. Para cada terminal, nós vamos depois indicar um sinal. Então, podemos ter um terminal A positivo, ou um terminal A negativo, ou um terminal B positivo, ou um terminal B negativo. O fato é que nós vamos também utilizar esse conceito de sinal, né, para os terminais. Poderíamos falar de polos, por exemplo, polos de um gerador, né, o polo negativo, o polo positivo e assim por diante. Num circuito, nós podemos classificar os elementos em duas categorias, né? Os elementos ditos ativos e os elementos ditos passivos. Os passivos são aqueles elementos que consomem energia, dissipam a energia. Por exemplo, motores, receptores de uma maneira geral e resistores são elementos passivos. Elementos ativos são aqueles que podem prover energia para o sistema. De forma que nós temos, então, essas duas categorias de elementos. Ora, no que nós estamos interessados num circuito? É, claro, o de determinar um certo conjunto de variáveis de um circuito. Se eu tenho um circuito com B elementos, né, veja bem, sobre cada elemento nós temos uma tensão sobre aquele elemento. E a tensão no elemento iésimo vamos representar por VI. Ora, naquele elemento nós temos, passando por ele, uma corrente que representamos por IJ. J indica o elemento jésimo. Devemos também abordar a questão da energia armazenada em alguns elementos, a questão importante da potência que é absorvida por alguns elementos e a potência que é fornecida por outros elementos, os elementos ativos, né? De qualquer maneira, o problema envolvendo circuitos é sempre este, de determinar a tensão sobre cada um dos elementos, a corrente sobre cada um dos elementos. Se temos B elementos, em princípio, temos duas vezes B, incógnitas.
mas existe uma relação entre eles, envolvendo constantes. No fundo, temos, então, um problema envolvendo B, a determinação de B variáveis de um circuito. E lembrando que cada elemento tem 2 terminais, mas é isso que queremos determinar num circuito. Essas são as variáveis relevantes e muitas vezes é muito difícil determinar isto. Ora, estes elementos, eles podem ser interligados em série, né, quando praticamente o terminal de um coincide com o terminal do elemento seguinte. Temos, portanto, um arranjo em série, como nessa figura aqui, né? É claro que se temos elementos interligados em série, a corrente é sempre a mesma, é a corrente do circuito, essa corrente I. Portanto, I1 é elemento. A corrente no primeiro elemento é igual a I2, a corrente no segundo elemento é igual a IN, a corrente no enésimo elemento, e essa corrente é uma corrente comum, I igual a I. Isso no caso de elementos interligados em série. Ora, é muito útil, como a gente faz em casa, interligar também, especialmente, esses dispositivos, né, que consomem energia, né? A gente deve fazer uma interligação desses elementos receptores, né, exceto o último, que não é um receptor, né, mas certamente essa é uma outra possibilidade. E a característica dos elementos interligados em paralelo é que eles ficam, todos eles, sob a mesma tensão. Ou seja, V1 é igual a V2, é igual a V3, é igual a VI, igual a VN. Ora, corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? Nós já discutimos isso muitas vezes. A corrente elétrica, que é uma das grandezas importantes que queremos determinar, né, ao longo de cada elemento do circuito, já definimos a corrente elétrica como sendo a taxa de variação instantânea da carga elétrica, aqui entendido como quanto de carga elétrica por unidade de tempo passa por uma seção transversal do condutor, dos fios, né, que interligam os vários elementos, né. Queremos lembrar que a nossa convenção, quando a gente indica I com este sentido, I é uma grandeza escalar, é corrente, na verdade, nós estamos indicando o sentido do vetor densidade de corrente. É isto. Lembre-se sempre disso. E o sentido do vetor densidade de corrente nem sempre é o sentido do deslocamento das cargas elétricas. Quando as cargas elétricas são negativas, as cargas se deslocam, a velocidade das cargas tem um sentido oposto ao da densidade de corrente. Então, a densidade de corrente é a grandeza que realmente vai definir, né, a corrente elétrica. Portanto, quando indicamos o sentido de I, estamos indicando o sentido da densidade de corrente. É importante que a gente entenda que usamos no Sistema Internacional de Medidas uma unidade de corrente elétrica. E essa unidade é o ampere. E o ampere é definido como sendo a força que é dada por 2 vezes 10 a menos 7 newton por metro, então força por unidade de comprimento, que surge quando nós temos 2 fios com uma corrente de 1 ampere, cada um deles, a uma distância de 1 metro no vácuo. O fato é que essa é a definição hoje adotada para essa unidade de corrente elétrica. Temos temos circuitos de corrente contínua, onde a corrente sempre tem um único sentido, de acordo com como indica esta figura. Agora, a corrente alternada, como o nome indica, de vez em quando
a densidade de corrente ou a corrente elétrica está num sentido e depois no outro sentido. Ela alterna, né, de positivo para negativo. Ora, o que é tensão sobre um elemento? Uma outra grandeza importante. Tensão do terminal B em relação ao terminal A é o trabalho para deslocar uma carga positiva dividido pelo valor da carga positiva quando eu desloco essa carga do ponto B para o ponto A. Posso fazer a mesma coisa em relação ao terminal A e o terminal B, né? E o fato é que VAB é igual a menos VBA. Nós vamos definir a tensão como o trabalho por unidade de carga, ou a taxa com que o trabalho depende ou varia com a carga. Uma outra consideração importante sobre um elemento é a questão da potência que esse elemento dissipa ou que ele fornece. Potência é a taxa de variação instantânea da energia e nós vamos calcular por meio do trabalho, de forma que P é igual a dE dt, né? Mas nós podemos escrever P é igual a dE dq vezes dq dt, dq dt é I, d tal dq, mas d tal dq é igual a V, a tensão sobre o elemento. Portanto, qualquer que seja elemento, a potência é sempre dada pelo produto da tensão sobre aquele elemento vezes a corrente elétrica. Temos uma expressão bastante geral, que vale, portanto, para todos os elementos, quer sejam eles ativos ou os elementos que são passivos. Mas temos aqui uma definição, portanto, de potência e que vale ser, quer seja a potência fornecida ou suprida pelo elemento. Bom, vamos adotar depois uma convenção e vamos depois explicar. Quais são alguns elementos do circuito? Temos fontes de tensão e corrente que são indicadas por este símbolo. Nós estamos aqui falando de fontes de tensão e correntes independentes dos demais elementos do circuito, bem como da tensão sobre este elemento. O fato é que temos, então, fontes de tensão e correntes que são independentes e indicamos com esse símbolo. Nesse caso, ele tem uma tensão sobre ele, V de T, que não depende de mais nada ao longo do circuito. Por exemplo, no caso de uma tensão que varia com o tempo de acordo com o cosseno de T ou o seno de T e assim por diante. Uma fonte de corrente, né, que é independente dos demais elementos do circuito, elas geram ou elas fornecem uma corrente I de T e essa corrente independe dos demais elementos. Ora, nós temos aqui símbolos para alguns desses elementos, né, que fornecem energia para o sistema, que são as fontes. Aqui nós representamos a fonte de tensão independente. Quando for o caso de uma bateria ou uma fonte de tensão de corrente contínua, podemos indicar assim, e vamos utilizar pouco aquele símbolo lá de fonte de tensão dependente, porque é um tratamento mais difícil. Temos também receptores. Receptores são motores, né? Nós vamos indicar geradores de tal forma que a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Os geradores, ao contrário. A corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Receptores são, por exemplo, motores, né? Claro que resistores não, né? Só aqueles que transformam energia elétrica em outras formas de energia que não seja calor. E resistores, já falamos bastante sobre eles, e finalmente esses elementos armazenadores de energia, né? Como, por exemplo, os indutores e os capacitores, já falamos sobre isso. Chaves, né? Podemos ligar e desligar, abrir e fechar o circuito, né? É um outro elemento
também importante. Vamos agora enunciar as leis de Kirchhoff. E, para isto, nós devemos introduzir alguns elementos. O primeiro elemento importante é nó. Né? O que é um nó? É um ponto do circuito que é comum a um ou dois, ou melhor, que é comum a dois ou mais elementos do circuito. Definimos um ramo, mas a gente usa muito pouco esse conceito. É um trechinho do circuito que contém apenas um elemento conectado entre dois nós. Um laço é um caminho fechado contendo um nó, quer dizer, começamos num nó, partimos desse nó e agora vamos passando por outros nós, voltando a esse, de tal forma a não passar por qualquer dos nós mais de uma vez. Então, esse é o conceito de laço. Laço, portanto, é um caminho fechado. Você começa por um nó e volta para o mesmo nó. Agora vamos falar de um laço especial conhecido como malha. É um laço que não contém nenhum outro laço. Ou seja, um caminho fechado que não tenha outros caminhos fechados no seu interior. Né? Agora, estamos prontos para enunciar, a partir desses conceitos, né, as leis de Kirchhoff. Primeiramente, a lei das correntes. De acordo com a lei de Kirchhoff, a soma algébrica das correntes num nó é igual a zero. E nós vamos adotar a seguinte convenção. As correntes que chegam adquirem o valor positivo e as correntes que saem adquirem o valor negativo. Então, no caso desse exemplo aqui à direita, nós que temos que I2 mais I3 mais I1, menos I4 menos I5 é igual a zero. É um exemplo bastante simples. Nós vamos utilizar essa lei das correntes quando analisamos cada um dos nós do circuito. Finalmente, a lei de Kirchhoff das tensões estabelece que a soma algébrica das tensões, e depois, na próxima aula, nós vamos falar da convenção em relação aos sinais, assim como fizemos no caso dos nós, a soma algébrica das tensões ao longo de um laço ou de uma malha, mas nós só vamos utilizar para as malhas, porque nós estamos querendo obter um certo conjunto de equações que sejam independentes. A gente não quer muitas equações. De forma que quando a gente utiliza a lei de Kirchhoff para as malhas, essa lei de Kirchhoff simplifica as coisas. É claro que nós podemos também fazer uso dos laços, né? Então, aqui, por exemplo, né, nós estamos mostrando 3 malhas, né? E aí, quando você aplica a lei de Kirchhoff para as malhas, as coisas se simplificam, como nós veremos depois nos circuitos resistivos, né? O fato é que a gente pode, no caso de um laço único, demonstrar a lei de Kirchhoff a partir da conservação da energia, porque agora a soma das potências, né? Vamos falar aqui das potências dos elementos que provém energia é igual à soma das potências dos elementos que consomem energia. E como a corrente ela é uma corrente que é única, é a mesma para todos os elementos, temos aqui uma forma de deduzir a lei de Kirchhoff das tensões, fazendo uso do conceito de conservação da energia. O que é importante é que a gente explique, para encerrar a aula, é o seguinte: as leis de Kirchhoff, quando aplicadas a circuitos resistivos, basta isso. Nós vamos poder determinar a corrente elétrica em cada elemento, mas quando nós colocamos elementos armazenadores de energia, esse é apenas o primeiro passo. Utilizar as leis de Kirchhoff é apenas o primeiro passo. E, em seguida, temos um outro problema, e esse é muito mais complicado, que é o problema de resolver certas equações diferenciais.